estamos iniciando a nossa aula número 280 do nosso curso Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Estamos hoje a aula número 280. Temos estudado aqui a saga de José, desde o seu sequestro pelos seus irmãos, a sua permanência no cativeiro, a sua venda a uma caravana de mercadores ismaelitas, a sua venda posterior ao oficial da casa do faraó chamado Potifar, a sua prisão, enfim, todas as suas vicissitudes e essas alternâncias e sofrimentos e provações. Entretanto, José, mercê a sua competência espiritual e a sua, eu diria, a sua missão, é uma missão, responder, ele conosco aqui na nossa análise está chegando a um ponto de maior importância e que responderá no futuro pelas suas ações que hoje aqui nós iremos abordar, no futuro, pela formação da casa de Israel, os seus 12 irmãos, as 12 tribos, pela formação de Jesus, já que Jesus descende de um de seus irmãos chamado Judá, e numa linha de 72 gerações após Judá, Jesus nasce tendo seu pai José e seu avô Jacó. É importante isso e nós vamos agora alongar-nos nesse trabalho. José quer que seus irmãos permaneçam no Egito. Seu plano maior é ver todos juntos, sobretudo Benjamim, o seu irmão querido. Gênesis 44.15. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa: enche os mantimentos, os sacos desses homens, enche de mantimento sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Ou seja, colocar, depois de encher de mantimento, colocar na boca o dinheiro. O meu copo de prata, pô-lo-ás na boca do saco do mais novo. Quer dizer, ele quer que o copo de prata dele, mais novo, é o Benjamim, com o dinheiro do seu cereal. E assim foi feito, segundo José ordenara. Evidentemente, José busca um pretexto para particularmente reter Benjamim. Irá acusá-lo de roubo do seu copo de prata. Gênesis. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos, tendo saído eles pela manhã, não havendo ainda distanciado da cidade, quando José disse ao mordomo da casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes o mal com o bem? Quer dizer, ele colocou o copo, é uma articulação dele, uma artimanha, deixa de ser uma fraude, para acusar o irmão de ter roubado o copo dele. Então José orienta o mordomo: por que pagaste o mal com o bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e por meio do qual faz suas adivinhações, quer dizer, as adivinhações de José? Procedeste mal no que fizeste. E alcançando lhe falou estas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor estas palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. Começaram a se defender. O dinheiro que achamos na boca de nossos sacos, tornamos a trazer-te, desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Quer dizer, eles alegam que são justos, corretos, honestos,
Inclusive trouxeram o dinheiro que José, na viagem anterior, tinha colocado na boca do saco deles. Aquele dos teus servos com quem foi rachado morra, e nós ainda seremos escravos do teu Senhor. Então, eles mesmos colocam a sua sentença. Quem roubou esse tal copo de prata será morto, e nós todos aqui, os outros irmãos, nos tornaremos escravos de José. Tamanho trauma que José causa a seus irmãos, que não parece apenas o interesse de mantê-los juntos na terra do Egito, ou apenas deter o seu irmão por parte de mãe Benjamim. É um trauma muito sério que ele coloca os irmãos. Porventura não haverá mágoa ou ressentimento, mesmo que muito sutil, relativamente às torturas, ameaças físicas e humilhações por José sofridas? Quer dizer, será que ele não ficou com uma nódoa, com ressentimento que leva agora a querer, de uma certa forma, humilhar esses irmãos que humilharam, fazê-los sofrer como ele sofreu? Por que essa atitude tão agressiva, né? Fraudulenta, inclusive? Não haverá alguma tonalidade, mesmo esmaecida por sua bonomia, do sentimento de vingança residual? Bom, o mordomo dá cumprimento às ordens de José. José frauda uma acusação. Ordena ao mordomo para subrepticiamente colocar o seu copo de prata no saco de Benjamim. Esse esquema aqui. Ele produz a fraude, copo de prata no saco do Benjamim, inculpa Benjamim, pode ser um ressentimento de vingança que ele ainda tem, ou pode ser o desejo de reter Benjamim, porque Benjamim é o irmão que ele mais ama, que é o irmão da mesma mãe, que ambos são filhos de Raquel. Então, esses são os questionamentos da retenção, da colocação do copo de prata e os seus objetivos. Punir os irmãos, humilhá-los, retê-los, punir, ficar só com Benjamim consigo e os irmãos saírem. O que propõe José nesse momento? Na frente nós vamos entender isso, mais à frente. Então lhe respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aqueles com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Então ele diz: seja as suas palavras. Aquele que roubou o copo será meu escravo, mas vocês vão ser absolvidos. E se apressaram, tendo cada um o rosto no saco da terra, o abriu. O mordomo examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então, eles mesmos rasgaram suas vestes, que eram um sinal de revolta e de culpa, e carregados de novo, os jumentos voltaram à cidade. Bem, então essa é a estratégia do copo de prata nas suas três hipóteses. Manter os irmãos e a família com José no Egito, essa é uma hipótese. Segundo, manter apenas Benjamim, seu irmão de mãe comum, que ele tem especial afeto, ou então humilhar os irmãos em razão dos sentimentos de vingança do mal que ele sofreu. Então, são as três hipóteses, estão elas colocadas no copo de prata e no saco de Benjamim, para poder nós levantarmos o que José pretendia. Bem, após isso, Judá, que é um dos irmãos, né, e daí desses irmãos da tribo de Judá nascerá Jesus lá na frente, José promove a sua defesa. A defesa de Judá. Estranhamente, José diz ser adivinho, que ele falava do copo, e fala assim:
avaca o poder sobrenatural e denota vaidade. Então José começa a promover uma certa tonalidade, um certo sentimento, um certo colorido de vingança. Gênesis 44, 14, 34. E chegou José com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostravam-se em terra diante dele. Prostraram-se em terra. Quer dizer, botava a cabeça no chão. Disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabeis, vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Quer dizer, ele, como eu falei, ele está promovendo, se dizendo adivinho. Ele não é adivinho. Né? Aconteceu aquela questão do sonho, que nós interpretamos à luz do Espiritismo com muita substância, pela intuição dele e pela ajuda de determinados espíritos que poderiam dar essa significação durante o sono. Isso nós vimos. Mas isso não é dele. Ele não é adivinho. Ele precisa de espíritos, ele precisa de ajuda. Um homem sozinho não faz isso. Mas ele denota alguma arrogância, estranhamente, em meio à sua bonomia, de colocar mantimento, encher os sacos de mantimento, colocar dinheiro até a boca dos sacos. Que é isso? Que contradição é essa? Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? O que faremos e como nós justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Então ele cumpre a palavra. Eu vou ser escravo, meu irmão vai ser escravo. Todos nós seremos escravos agora, servos do Senhor. Entretanto, José surpreende, outra vez, que reter apenas Benjamim e liberar os demais irmãos. Interessante. As linhas do destino daquela múltipla família, porque era uma família múltipla, né? 11 irmãos, esposas, concubinas, filhos, servos. Essa linha do destino inicia o fino e invisível processo de tessitura da sua aproximação com José e do seu reagrupamento, tal qual um dia ocorreu antes de José ser sequestrado e vendido. Então, a linha do destino vai, que eu chamo, que não é uma fatalidade, que são escolhas de provas que o espírito faz antes de encarnar. Então, de toda forma, a fome que eles passaram obrigou-os a ir ao Egito, e através da fome eles começaram a ter essa aproximação. É a linha do destino conduzindo isso. Eu quero que você, meus alunos, tenham esse tipo de raciocínio comigo. Vocês possam fazer uma reflexão sobre os fatos que estão ocorrendo e não sobre o fato imediatamente aqui, o do dia, para não se apaixonarem pelos fatos e não se tornarem fanáticos e obliterarem a sua razão e o seu bom senso. Não. Compreendam isso, tenham uma visão macro desses fenômenos. Como aqui nós estamos tendo a visão macro da vinda dos irmãos através da fome, da penúria. Mas ele disse: longe de mim, eu tal faça o homem e cuja mão foi achado o copo, diz José. Este será o meu servo, quer dizer, só Benjamim. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Então ele surpreende mais uma vez os irmãos. Olha, eu absolvo todos vocês, eu fico com o que estava com o copo, que é o nosso Benjamim. Mas Judá intervém. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: temos um pai já velho e um filho
que é o consolo da sua velhice. O mais novo, cujo irmão mais novo é morto, e só ele ficou com a sua mãe e o pai. Então disseste a teus servos: trazei-vos para que eu ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então dissestes aos teus servos: se vosso irmão mais novo não pode descer convosco, nunca mais vereis o meu rosto. Aí colocou a determinação de uma forma imperiosa, firme. O desespero do pai Jacó frente à narrativa que o governador do Egito, José, exige seja trazido Benjamim. Quando o pai sabe disso, que José o governador do Egito, está exigindo a presença de Benjamim, senão haverá uma ruptura entre ele e os irmãos, não verão mais o rosto de José, quer dizer, José se afastará. Então, nesse momento em que o pai Jacó, na sua velhice, que só tem aquele filho com ele, está sofrendo, diz Benjamim, diz Judá: tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este irmão mais novo não estiver conosco. Então disse o teu servo, nosso pai: sabei que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirar-te este irmão, da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs, os meus cabelos brancos, com pesar a sepultura. Quer dizer, ele quer dizer o seguinte, que ele morrerá de desgosto se tirar dele Benjamim, o filho. Descer a sepultura, a velhice, os cabelos brancos. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo conosco, visto que a sua alma está ligada à alma dele, Benjamim, vendo ele que o moço não está conosco, quando eles voltarem, morrerá, e teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Então, é uma condição de morte do pai. Reter Benjamim, o pai morre. Essa é a argumentação de Judá. Embora reconheça que Benjamim roubou o copo de prata, o que não foi de fato, foi uma fraude, estratégia construída por José, embora reconheça ele na sua boa fé a fraude, ele pede para não tornar o nosso Benjamim seu escravo, que vá outro irmão no lugar do Benjamim, porque isso significará a morte de Jacó. Vocês estão me acompanhando? Essa é a Bíblia, é a cultura deles, os afetos, a união das famílias, que hoje querem arrebentar com as famílias, né? Mas isso é verdade, isso é o sentido de Deus permeando as famílias, as relações, que beleza. José, pego de surpresa com essa argumentação de Judá, frente a essa inesperada argumentação, terá que rever então a sua estratégia. Ele foi a par de surpresa. Sabia que o pai ia morrer. E ainda Judá 2. Porque teu servo se deu por fiador, eu, Judá, por esse moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, quer dizer, Benjamim, serei culpado para com meu pai todos os dias.
Olha que tragédia. E acrescenta: agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai se o moço não estiver comigo, não for comigo? Para que eu não veja meu pai, que o meu pai não mais sobreviverá. Então, José vê a sua estratégia ruir. Sob essa forte emoção, ordena sejam trazidos todos os seus irmãos. E o penúltimo é o prenúncio da queda da sua simulação, da sua fraude, a que se segue a sua real identificação. Então, na próxima aula, nós caminharemos agora com a identificação de José. José dá sua identidade real agora. Ele não é só o governador do Egito, ele é também quem? O irmão desses irmãos. Eu espero que vocês estejam gostando da aula. Isso é Espiritismo. É Espiritismo. Nós vamos depois interpretar esses eventos aí que parecem só históricos, mas tem uma conotação espiritual muito forte, tem uma intencionalidade, tem uma inteligência, tem aquilo que nós chamamos em filosofia de teleologia, quer dizer, tem uma função finalista, tem um destino, tem um sentido. Não vou dizer que é a mão de Deus, mas é a mão das leis divinas que espelham a inteligência de Deus. Então, tudo isso, toda essa movimentação dessa família de José, que agora ficará radicada no Egito, e ali permanecerá com seus descendentes, permanecerão 400 anos, que virão ser escravizados, tudo isso movimenta o sentido da a grande saga da humanidade, da civilização, no caso da civilização judaico-cristã. Isso é muito bonito, é muito humanitário, é muito sensível. Aqui não há discriminação, aqui não há críticas, aqui não há preconceitos, aqui é um fluxo de inteligência, de sabedoria que vai caminhando à medida que os homens também, reencarnação a reencarnação, se aperfeiçoam e se encaminham. Portanto, que Deus abençoe essa aula de hoje, que era uma aula muito significativa em que José preludia com a sua conduta todos os fatos que lá, depois de 2000 anos, acontecerão com Jesus. Que coisa, não é? Bem, hoje é dia 1º de julho de 2021. Hoje é aniversário da minha mãe, Anita. Aniversário dela. Eu aqui como filho dela, da minha mãe, que é a mulher que mais me amou no mundo. Não há mulher que ama mais os filhos do que a mãe, nem as esposas superam o amor de mãe. Eu ofereço à minha mãe em espírito, hoje em espírito, esse buquê de flores e agradeço tudo que ela fez por mim desde quando eu fui concebido no seu útero, até o nascimento, até toda a minha vida com ela, em que ela sempre me apoiou, me passou amor e me deu todos os cuidados dentro da sua possibilidade. Para você, mamãe, as minhas flores, a minha gratidão, que Jesus e Deus estejam contigo, mamãe. Mamãe. Beijo, mãe.